Olá, alunos, tudo bem? Essa é a nossa quinta aula do terceiro período e hoje nós vamos ver graus tonais e graus modais. Então, primeiro nós vamos ver os graus tonais. Então, os graus tonais são o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau de uma escala. Então, lembrando que o primeiro grau a gente chama de tônica, o quarto grau a gente chama de subdominante e o quinto grau a gente chama de dominante. Então, eles são chamados de graus tonais, pois eles caracterizam o tom da escala. Então, nós vamos ter aqui a formação de uma quarta justa, se eu pegar o primeiro grau e o quarto grau. E a formação de uma quinta justa, se eu pegar o primeiro grau e o quinto grau. Então, quarta justa ascendente e quinta justa ascendente, a partir do primeiro grau. Então, primeiro, quarto e quinto grau, eles são chamados de graus tonais. Agora, nós vamos ver os graus modais, que são o terceiro grau, o sexto grau e o sétimo grau de uma escala. Então, se nós pegarmos duas escalas de mesmo nome, mas de modos diferentes, nós vamos perceber que entre o primeiro e o terceiro grau existe na escala maior uma terça maior e na escala menor uma terça menor. Vamos pegar do primeiro ao sexto grau, numa escala maior, nós temos uma sexta maior. E do primeiro ao sexto grau, numa escala menor, nós temos uma sexta menor. Então, por isso eles são chamados de graus modais, porque comparando uma escala com a outra, que tem o mesmo nome, mas modos diferentes, elas vão formar aqui um intervalo diferente, de uma terça e uma sexta, só que na escala maior nós temos terça maior, sexta maior e na menor, nós temos terça menor e sexta menor. Nós vamos perceber também, dentro dos graus modais, que o terceiro grau é chamado de grau modal invariável, ou seja, fixo. Ele vai diferir sempre. Então, se eu pegar duas escalas e comparar, essas notas elas sempre vão ser diferentes entre elas. Por mais que eu tenha o mesmo nome de escala, só que a gente tem que lembrar que nós estamos em modos diferentes, modo maior, modo menor. Então, eu vou lembrar que em terceiro grau, ele vai ser chamado ali de fixo, porque ele vai ser sempre diferente, ele vai diferir sempre. Dó maior, nós não temos nenhuma alteração em nenhuma nota, porque a gente não tem armadura, né? Então, o meu Mi é Mi natural. E em Dó menor eu tenho 3 bemóis na armadura, Si, Mi, Lá. Isso significa que o meu Mi aqui no terceiro grau, ele é Mi bemol. Então, podem ver que as notas são diferentes. Então, vou colocar aqui entre parênteses, só para vocês lembrarem, né, que as notas são diferentes aqui. Então, em qualquer escala que a gente vai pegar, né, lembrando que a gente vai comparar as escalas com o mesmo nome, o terceiro grau, ela sempre vai ser diferente uma da outra, tá? E o sexto e o sétimo grau, eles são chamados de graus variáveis, ou seja, móveis. Podem diferir ou não, tá? Então, dependendo da escala que a gente pegar, o sexto e o sétimo graus, eles podem ser iguais. Podem ser naturais, ou com sustenido, ou com bemóis, ou eles podem ser diferentes, igual a gente viu no terceiro grau. Vamos ver o que acontece nessa escala aqui. Então, esse aqui não é obrigatório eles serem sempre, né, diferentes, ou eles serem sempre iguais. Aqui, a gente vai ver que eles vão sempre diferir, independente da escala que a gente for pegar. Agora, vamos ver o que acontece aqui. Dó maior, lembrando que não temos armadura, então, a nota Lá, que está no sexto grau, é Lá natural, não tem alteração. E aqui, em Dó menor, eu tenho armadura, Si, Mi, Lá. Isso significa que o meu Lá tem um bemol. Então, aqui elas são
diferentes entre si. O sexto grau aqui em Dó maior, ele não tem alteração, em Dó menor ele tem um bemol. Agora eu tenho o sétimo grau. Sétimo grau é a nota Si, tanto em Dó maior quanto em Dó menor, só que em Dó maior eu não tenho armadura, então o meu Si é Si natural, não tem nada. Agora em Dó menor eu tenho Si, Mi, Lá na armadura, então o meu Si é bemol. Ah, professora, mas elas estão diferentes, igual ao terceiro grau. Mas não é sempre que vai acontecer isso. Tem algumas escalas que se a gente for comparar, o sexto e o sétimo grau vão ser iguais nas duas escalas. Então, depende também da armadura que nós temos ali, tá? O que nós temos que lembrar sempre é que no terceiro grau, elas sempre vão ser diferentes e no sexto e no sétimo grau, elas podem ser diferentes ou não, tá? Seguindo adiante, nós vamos para a próxima página, onde nós temos exercícios. Então, no primeiro exercício, vocês devem circular, vocês vão fazer apenas isso, circular os graus tonais. Aí vocês têm que lembrar, né, quais são os graus tonais. Então, a professora escreveu aqui, ó, graus tonais é o primeiro, o quarto e o quinto. Como que eu vou fazer, professora? É bem simples, a gente só vai contar os graus, só tem que, né, lembrar certinho de contar ali. Então, aqui eu coloquei um exemplo de Sol maior, ali na apostila de vocês têm outras notas, mas é do mesmo jeito que vocês vão resolver. Então, tem que lembrar, grau tonal é o primeiro, o quarto e quinto. Eu vou circular o primeiro, o quarto e o quinto grau, apenas isso. Então, eu vou contar aqui, esse é o primeiro. Então, eu vou circular. Segundo, não vou fazer nada. Terceiro, não vou fazer nada. Quarto grau, eu vou circular. E quinto grau, então também vou circular. Então, só vão circular os graus tonais e os graus... Agora só os graus tonais, né? Agora nós vamos para o segundo exercício, que vocês vão circular os graus modais. Então, lembrando que os graus modais são terceiro, sexto e sétimo graus. Agora, nós estamos na escala de Ré menor. É da mesma forma, então a gente vai contar. Primeiro, não faço nada. Segundo, não faço nada. Terceiro, eu vou circular. Agora, o sexto grau. Terceiro, quarto, quinto, sexto grau. E o sétimo grau. Então, nesse exercício, é apenas isso que vocês vão fazer, tá? Vão circular no número 1 os graus tonais, no número 2 os graus modais de cada escala que vocês têm ali. No terceiro exercício, aí vocês vão ter que fazer um pouquinho a mais, tá? Vocês vão precisar montar a escala, tá? Igual a professora fez aqui, só que vocês vão ter que lembrar as armaduras que vocês têm, né? Em qual nota que vocês têm que colocar a alteração. Então, aqui a professora vai colocar um exemplo de Sol maior. Sol maior a professora já fez aqui, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque quando chegou ali na notinha que precisa colocar alteração, tem que colocar. Se vocês não colocarem, vai ficar todas as notas iguais, como se fosse Dó maior começando com outra nota, e não pode, né? Então, vocês vão ter que lembrar quais são as notas que tem em cada armadura das escalas. Então, Sol maior. Então, vocês vão escrever agora os graus tonais e os graus modais de Sol maior. Então, aqui já está prontinho. Então, eu vou só colocar ali naquela resposta. Mas no exercício de vocês vão ter que montar a escala de Sol maior, que é a primeira, então vocês já têm aqui. Escala de Mi bemol maior, vocês vão ter que montar ela primeiro, para depois vocês verem quais são as notas, que são os graus tonais e os graus modais. Si menor, então cuidado que tem escala maior e escala menor. Então vocês vão ter que lembrar dos outros conteúdos das outras aulas também. E Fá menor, então monta a escala depois que vocês vão colocar lá no exercício só a resposta que a professora está pedindo. Então vocês vão precisar fazer uma colinha ali para resolver esse exercício. Então, Sol maior, graus tonais, primeiro, quarto e quinto. Então, eu vou escrever o nome das notas. Então, eu tenho
Sol natural, então não precisa colocar nada. Eu tenho o Dó natural, não precisa colocar nada. E o Ré natural, também. Primeiro, quarto e quinto. E agora os graus modais, que a gente não tinha marcado aqui ainda, mas os graus modais então são o terceiro, o sexto e o sétimo. Então, vou escrever o nome das minhas notas nos graus modais. Eu tenho a nota Si natural, então, vou colocar aqui Si natural. O sexto grau é Mi natural. E o sétimo grau, agora tem que tomar cuidado porque eu tenho um sustenido. Então, é Fá sustenido no nome. Então, terceiro, sexto e sétimo. Então, nesse terceiro exercício que vocês vão ter que prestar um pouquinho mais atenção. Vocês vão ter que montar a escala primeiro, faz lá a colinha, tá? Para daí vocês saberem quais são os graus tonais, quais são os graus modais. E lembrar sempre de colocar as alterações onde é necessário. Cuidado também com as escalas menores, para lembrar certinho das armaduras que elas precisam colocar. Nas escalas menores, vocês vão trabalhar com a escala menor na forma primitiva, tá? Então, não vão usar a harmônica nem a melódica, usa a forma primitiva para resolver as menores, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato durante a semana pelo WhatsApp, né? Para a gente tentar solucionar, então, o que vocês precisarem. Fiquem todos muito bem e até a próxima aula.